Ó, tudo bem? Deu certo, professor, aí? Deu certo. Desculpa aí, eu que estava atrapalhado aqui. Imagina. Você está Consegui escutando a entrar, agora deu gente? certo. Obrigado aí. Está escutando a gente? Tô escutando bem. Tá ouvindo bem? Sim, sim. Professor, Tá então, joia. primeiramente, queria agradecer aí o senhor ter aceitado o nosso convite. Aí é uma honra para a gente aí discutir esse assunto aí com você. Só para apresentar o professor, o doutor Alexandre Soeira, ele é assistente do pronto-socorro do INCOR, tá? E coordenador também. E também da unidade cardiológica do BP Viré. E foi nosso professor aí durante a clínica médica, agora é meu professor durante a residência. E eu sou o Vinícius Correia, um dos membros da Sinfos, sou residente do INCOR. E está comigo aqui o Eduardo Padrão, que foi preceptor da emergência lá do HC junto comigo e atualmente é assistente lá no HC. Então, pessoal, o assunto de hoje aí vai ser Covid e curação. Vamos falar aí dos aspectos cardiológicos aí do Covid. O professor já deu uma aula muito boa na Manoli. Se vocês quiserem acessar essa aula, a gente vai deixar no link aí para vocês também da live. A gente vai deixar essa live salva no YouTube, tá? E, novamente, muito obrigado, viu, professor? Não, pessoal, eu que agradeço aí. Obrigado a vocês o convite. Uma honra. O professor é um monstro sagrado aí, pra quem não conhece. O cara manja muito. Longe existe, muito longe. Então, Manda. vamos começar a live aí, pessoal. Primeiramente, a gente vai fazer uma conversa informal para não ficar uma coisa muito aula, né? Então, o intuito é a gente fazer uma conversa e vamos aprender bastante aí junto com o professor. E vamos começar comentando das fases da doença, né? Quais são as fases da doença da Covid-19 que foram descritas aí e onde que as manifestações cardiovasculares aparecem ao longo do percurso dessa doença. O que o senhor pode falar disso, professor, para a gente? O Covid é uma doença, Vinícius, totalmente nova, na verdade, que a gente está aprendendo bastante com ela, porque obviamente que ela tem algumas coisas do que a gente já conhecia em relação à sepsis, mas tem muita coisa nova que é específica do vírus, né? E uma das coisas que a gente notou, pelo menos aí nos últimos meses, desde que começou, é que tem 3 fases específicas da doença. A primeira fase, uma fase viral, uma resposta inata que a gente tem da parte imune. Existe uma fase intermediária, que é uma fase de uma pneumonia viral, em que você basicamente afeta o pulmão. E você tem a fase final aí da doença, que é uma fase inflamatória, e que nessa fase é a fase que o doente intensifica a maior gravidade dele, que ele evolui para o pulmão de Sara, afeta boa parte da parte da resposta cardiovascular, o dano que a gente tem cardiovascular acontece nessa fase, e basicamente é uma descarga de citocina e um dano inflamatório importante no paciente. Então, geralmente, a lesão miocárdica ou a injúria miocárdica que a gente tem acontece na última fase da doença, e é a fase que o doente evoluiu mal, geralmente está entubado, ventilação ruim e maior choque hemodinâmico, e é o momento que a gente tem o maior grau de afecção cardiológica também. Pessoal, só para vocês, para ilustrar o que o professor falou, eu vou colocar aqui um gráfico que a ARRA lançou no material dele sobre manifestações cardiológicas da Covid. E nesse gráfico foi exatamente o que o professor falou, né? No estágio da doença lá é onde acontece mais a linfopenia, depois começa mais a fase de pneumonia viral, onde já começa a ter uma alteração radiológica, e por último ali o estágio tem mais inflamação, tem uma descarga citocinética importante, e quando acontece, geralmente as manifestações cardiológicas do doente, né? Aí, professor, eu queria pedir para o senhor comentar um pouquinho com a gente como o vírus ele consegue entrar na célula para causar tudo isso, essa carga cinética, essa baita inflamação, sintomas. Como que o vírus consegue agir? A maior hipótese que se faz isso foi uma questão que gerou muita discussão na literatura, uma maneira que o vírus entra através, obviamente, de um receptor. E um ponto importante aqui que foi descoberto que ele tem um receptor que é o receptor da enzima conversor da angiotensina 2, na verdade. Por que isso causou tanta discussão?
Porque, na verdade, essa enzima ela é uma enzima que, quando você ativa ela é responsável por vasodilatação. E, teoricamente, se você é um paciente que usa um inibidor de ECA, né, da enzima conversora de angiotensina 1, você, teoricamente, bloquearia essa molécula e talvez, pelo menos uma possibilidade biológica, que você liberasse mais a ECA2, você tivesse mais essa ECA2 durante a expressão, e talvez você subindo para o doente, facilitando a entrada viral dentro da célula. Então, isso daí foi uma coisa que eu em discussão, e a gente pode comentar o que você tem hoje em dia sobre isso, mas basicamente o mecanismo de entrada principal é o uso dessa molécula, desse receptor que é ECA2. Legal. E parece também que o vírus ele faz um down regulation também do ECA2, isso poderia levar a uma função ventricular, né? Também, então, aquela questão a questão vasodilatadora, ele é importante do ponto de vista da função miocárdica do doente, que você tem resistência periférica. E a ação direta da enzima e a da enzima poderia ter ação miocárdica direta também. Então, você tem as duas frentes, na verdade, agindo. E aí a crítica que você fica se realmente isso aí tem alguma correlação ou não. No primeiro momento, surgiu a dúvida, ficou até a questão de se recomendava ou não trocar IECA para esses doentes, obviamente, para que a gente não tivesse risco em pacientes que tivessem infecção por Covid. Mas tanto a Sociedade Europeia quanto a Americana se posicionaram dizendo que não, que a ideia era não trocar, porque tinha nenhuma evidência científica formal de que isso aí iria com algum malefício. Talvez o malefício, entendendo doente com disfunção, doente química, seria muito pior, obviamente, manter o medicamento. E a gente teve uma publicação recente, semana passada, mostrando exatamente o contrário, que realmente você manter o medicamento, desde que o doente não entre no estado séptico ou inflamatório importante, acaba sendo até talvez mais benéfico do que suspender o medicamento, mesmo na fase aí peri-infecção do Covid. Então, o que a gente tem de evidência até agora é a recomendação mesmo das sociedades e não suspensão do medicamento. E também o IEC e BRA, eles trazem muito mais benefício quando bem indicados, né? Do que a gente simplesmente suspender diante de uma hipótese apenas em estudos de modelos animais, né? Não tem estudo humanos ainda com Covid-19, né? Se a gente avaliando a ação do IEC da BRA, né? Então, se colocar na balança, não vale a plausibilidade, você ter plausibilidade biológica nas coisas é importante para você fazer uma hipótese e investigar. Mas a gente já tomou tanta rasteira com isso, e isso geralmente falha, né? Eu concordo com você, acho que o ganho que você tem no doente que usa a medicação, e obviamente muito bem indicado para o paciente, é muito maior. É óbvio que a gente lembra que o doente que chega chocado, um estado inflamatório muito importante, você vai suspender mesmo. É uma outra situação, mas aí você suspenderia independente de ser Covid ou não. Mas naquele doente que não está nessa situação clínica, que usa o medicamento, que nem infectado não está, não tem, teoricamente, a menor motivo, a menor justificativa para a suspensão do remédio. Tem gente, que eu já ouvi falar, né? Talvez tenha uma plausibilidade biológica de querer dar IECA para tratar o BRA, né? O que o senhor acha disso? Para tratar o vírus, né? Como é que é? Desculpa, trocar o IECA por? Não, dar IECA ao BRA no sentido de tratar, impedir a entrada na célula. Vale a mesma coisa. Na verdade, se o doente está usando por uma indicação formal, ou ele usa porque ele é hipertenso, ou ele usa porque tem disfunção ventricular, ou usa porque trata uma angina tomando IECA, BRA, eu entendo. Mas dar o medicamento especificamente por causa disso, teoricamente, não tem o menor sentido. Eu também não tenho, do mesmo jeito que não tem sentido você tirar, também não tem sentido você colocar o medicamento. Boa. Pessoal, a câmera do professor está aparecendo aqui um pouco ruim para vocês também, tá assim? O senhor tá? Para mim também apareceu. Não sei. Peraí. Sai e entra? O que eu faço? Peraí. Tenta sair e entrar de novo, aí a gente já aceita a sua solicitação novamente. Foi. Acho que foi agora, você virou a câmera. Aí. Deu. Boa. Então, assim, a gente falou então daquelas fases da doença e como o vírus entra na célula para causar essa descarga citocinética, e por meio dessa descarga ele vai levar a várias manifestações, né?
tanto por conta da cascata inflamatória, mas também por dano miocárdico direto. E professor, do coração, o que a gente tem de manifestação aí da doença? Então, o que a gente sabe até hoje, né, mais ou menos 20% dos pacientes que internam por problema de Covid vão ter alguma manifestação cardiológica, o que é, obviamente, uma taxa alta. Se a gente olhar pacientes que morrem, você tem uma variação muito alta em literatura, mas 4 até 40% dos doentes têm alguma doença cardiovascular na jogada. Então, isso é uma coisa que a gente vê, a gente tem visto nas descrições, principalmente no começou a ser descrito da China, né? E aí é o que você falou, o vírus faz infecção de formas distintas, né? Então, existe o estado inflamatório, que obviamente afeta o coração, gera miocardite, gera CIVD, evento trombótico. Então, isso é um fator importante do ponto de vista cardiológico. E pode levar, inclusive, a infarto. Você tem, obviamente, a miocardite podendo levar a disfunção ventricular. E a própria miocardite, o estado inflamatório, distúrbio eletrolítico, hipoxemia, o contexto do que você tem podendo levar, obviamente, também a arritmia, né? Então, se você parar por lá, você tem tudo dentro da cardiopatia. Tem arritmia, tem insuficiência cardíaca, tem um aumento de infarto. Então, é um contexto muito mais amplo e, obviamente, o doente não necessariamente vai ter uma apresentação, ele pode ter mais do que uma no mesmo momento. Mas muito maior do que a gente imaginaria para uma doença só. E, de novo, depende muito do caso inflamatório, depende muito do doente entrar naquela fase 3, dele estar extremamente inflamado e ali ele tem a manifestação pior da doença. Né? E não é uma porcentagem baixa, né? Um dos estudos mostrou 7% de ST, né? E 17% de arritmia, né? Então não é uma coisa desprezível. É que eu falei, depende muito, Vinícius, de dois contextos. A manifestação da doença dele no momento, e obviamente se ele atingir o estado de maior gravidade, ele tem maior chance, e depende muito do que ele tem de doença cardiovascular prévia. Né? Então, um doente que já tem lesão coronariana residual, um doente que já tem disfunção ventricular prévia, a chance é muito maior. Né? Basicamente, você tem as duas coisas numa balança. Mas a gente chega, a descrição em literatura de 17%, 20% de arritmia nos pacientes internados, até mais, até chegando perto de 10% de pacientes que evoluem com disfunção ventricular. A gente não sabe ainda o quanto isso aí vai ficar sequelado, o quanto vai retornar à normalidade, né? Então se comporta como uma miocardite comum. Então ainda tem muita coisa para aprender com isso, na verdade. Mas muita manifestação grave e muito crítico com a doença. Tem uma pergunta aqui do Wanderson. Você acha que responde agora? Vamos deixar o tratamento para depois, a gente segue o fluxo e depois a gente fala do tratamento. Mas a questão da arritmia, perguntaram também, pode dar de tudo, né? Desde brade até taquiarritmias, né? Então tem escrito de tudo aí, porque a inflamação pode tanto aumentar, né, a descarga adrenérgica, osteoestética, mas também a própria inflamação pode levar a distúrbio de condução, né? Então, pode. O doente inflamado, na verdade, ele pode evoluir com BRAD, que, obviamente, geralmente é associado à miocardite, isso é comum acontecer, mas taquicardia é a manifestação mais comum. A gente tem tido muita descrição do grupo de interconsulta aí do INCOR, passando nos pacientes do HC, e de arritmia, realmente muita ataque supra, muita TV nesses doentes. Então, quando eles entram no estágio inflamatório, realmente eles ficam tendo arritmia refratária o tempo inteiro. E mesmo dando medicação, tratando o doente, tentando impregnar, os doentes ficam recorrendo à arritmia. Então, parece que realmente a manifestação arritmogênica é muito mais frequente do que a gente imagina e não é fácil corrigir. E junta, obviamente, esse contexto da inflamação com a hipóxia, com o distúrbio eletrolítico, com a inflamação cardíaca, com a própria miocardite. Às vezes com insuficiência cardíaca, então você obviamente agrava o quadro e tem uma tendência a prolongar a manifestação arritmogênica. E os dois perguntaram aqui essa inflamação, se ela estabilizaria a placa e isso levaria mais a AVC e infarto. Com certeza, né? O infarto ele está mais associado tanto à inflamação, mas também ao estado trombogênico da COVID, né? Então, existe o Covid acaba infartando mais, né, professor? Existe, na verdade, também especulações aí do que aconteça com esses doentes, Vinícius. A gente pegar e levantar realmente uma casuística nesse momento, dizer, olha, teve muito mais infarto pelo Covid do que a gente teria antes, é difícil. Na verdade,
o que a gente tem visto atualmente, com exceção especificamente das internações de Covid, é uma redução dos casos de infarto no hospital, porque os doentes provavelmente estão infartando em casa e não estão vindo para o hospital. Isso é uma realidade que a gente está vivendo agora, né? Mas dentro do Covid, o que se pensa desses doentes é que você possa ter tanto aumento no infarto tipo 1 quanto infarto tipo 2. O tipo 2 por uma situação básica. A gente já tem uma lesão coronariana prévia, não necessariamente estabiliza a placa, mas um aumento de consumo, uma situação de choque hemodinâmico, de hipoxemia, obviamente você vai ter aumento de marcador. Então isso aí não tenha dúvida. E mesmo tipo 1, existe uma inferência sim de que esses doentes possam estabilizar mais placa. Então você pode evoluir com aumento do risco de infarto e até se pensa, na verdade, que existe uma interação do vírus com o tecido conjuntivo perivascular coronariano e que isso possa levar a uma disfunção endotelial e aumentar a chance do doente infartar também por esse motivo. Então, existe sim inferência que tudo mexe com o extrato trombogênico, a disfunção endotelial, o estado que o doente entra de hipercoagulabilidade e que você possa aumentar o risco de infarto desse paciente e estabilidade de placa sim. Legal, eu já vou puxar a foto do infarto para a gente falar um pouquinho da tropa, né? E de outros marcadores de mortalidade. Viu-se que a tropa é um dos principais, né? Tem algum outro, professor, marcador de mortalidade importante? Cardiológico, né? Essa questão da troponina é importante. Por quê? A gente tem muita crítica e, obviamente, de vez em quando eu dou aula sobre isso, a gente tem que ir em hospitais para orientar a questão principalmente da troponina ultrassensível, Vinícius. Por quê? Porque quem trabalha com ela entende que, obviamente, ela marca qualquer tipo de injúria, qualquer manifestação cardiológica do doente, ela vai positivar. E a gente sempre entendeu ela como sendo um marcador com altíssima sensibilidade, mas uma especificidade que perde um pouco e que talvez não seja um bom marcador para doenças que com certeza vão elevar, como o próprio choque séptico, por exemplo. Mas é interessante que no COVID, ela foi obviamente testada na população, principalmente na China, e o que eles conseguiram ver é que ela é um marcador muito mais interessante e muito mais importante do que, obviamente, a própria doença cardiovascular pré-existente. Então, quando você pega, tem um estudo bem interessante que ele divide em 4 curvas, né? Ele separa o paciente com doença cardiovascular e troponina positiva, com doença cardiovascular troponina negativa, o inverso, a troponina positiva e sem doença e sem nada. E o que a gente nota é que o paciente com troponina ultrassensível positiva, com injúria documentada, mesmo sem a doença cardiovascular, ele é mais grave do que aquele com doença cardiovascular com a tropo negativa, ou seja, é mais importante a troponina como marcador do que doença pré-existente, né? Isso é importantíssimo. E quando eu junto os dois, aí eu tenho a maior taxa de mortalidade desses doentes durante o segmento e, obviamente, durante a internação. Então, a troponina é muito importante. Não é o único, né? Então, uma das coisas que a gente notou é que o BNP também é um marcador bom, né? Então, um BNP elevado, variação de BNP na internação, também tem correlação com a maior mortalidade no COVID e até dedímero, né? Que hoje se fala muito, tem a correlação com a coagulopatia do doente, talvez uma perspectiva de anticoagulação nesses pacientes e que também, obviamente, é um marcador interessante para a doença cardiovascular. Em relação ao dedímero, tem até uma controvérsia, né? A doutora Ró, na aula que ela deu para o CREMESP, ela até comentou o seguinte, né? A maior parte dos doentes tem dedímero aumentado, né? Mesmo os pacientes não graves. E os pacientes graves também têm bastante dedímero aumentado. Então, ela questionou a questão do dedímero ser realmente um marcador de mortalidade, né? Por ele também está muito aumentado nos pacientes que não são graves. Então, isso fica uma questão aí a se discutir também, né? Mas eu acho que a troponina a principal. A troponina é a principal, Vinícius, não existe dúvida nisso, por enquanto, do que a gente tem de dado, a troponina é o grande marcador de mortalidade. Agora, o dedímero, a questão que fica é que quando você pega o corte de 500, eu concordo, a gente vê muito paciente com dedímero positivo, mas que não necessariamente está grave, é o doente que está bem, às vezes está no quarto, sem oxigênio, e tem um dedímero de 700, 600 e pouco, isso é normal.
Na verdade, dedímero é altamente sensível. Em qualquer situação de emergência, se você hoje funciona um doente, você vai colher o dedímero amanhã, ele está positivo, né? Então, a gente sabe disso. Agora, a única questão é que parece que o dedímero acima de 1.500 talvez tenha uma especificidade maior para a gravidade dos doentes e talvez para indicar anticoagulação. Então, esse é um corte que ainda estão estudando, talvez esteja uma correlação próximo desse valor, mas não tem nada determinado ainda certo de como vai ser o tratamento ou realmente se esse vai ser o cutoff para poder tratar os doentes. Então, e, professor, a longo prazo, tem alguma descrição na literatura? Porque a gente ainda não tem esse segmento a longo prazo dos doentes, exceto na China, que a gente já tem alguns casos mais tardios, mas tem alguma descrição de alguma manifestação cardíaca a longo prazo que não acontece naquela terceira onda, mais tardia ainda? Sequela sim, né? Relatos de casos, obviamente, de miocardite fulminante, disfunção ventricular, isso a gente já tem, né? Mas é o que você falou, Vinícius, a gente não sabe o quanto é a porcentagem real, o quanto isso vai sobrar dos doentes. Lembra que se você tem uma miocardite hoje, agora falando global, não especificamente Covid, você demora até 6 meses para ver o que realmente vai sobrar de sequela. Se eu quiser saber um pouco melhor a questão de sequela, eu preciso fazer ressonância nos doentes para ver o que tem de realce tardio na parede, o que tem de fibrose. Então, ainda é muito cedo para a gente afirmar alguma coisa, né? Mas se eu pensar como uma miocardite comum, o que eu espero é que uma parte dos doentes tenha alguma sequela sim, volume com insuficiência cardíaca, possam ter sequela de um infarto que ele teve na manifestação. A gente não sabe ainda, mas tem descrições, tem isso, sem dúvida. Legal. E, professor, puxando um gancho agora do paciente que chega no pronto-socorro, qual é aquele paciente que a gente indicaria um eletro, um ecocardiograma? Quanto que esses exames de imagem para avaliar o coração estão indicados no paciente com Covid-19? Olha, acho que vem esse doente que internou todos, né? Para o doente que vai para casa é outra história. É o doente que, obviamente, ele não vai precisar nem colher PCR para Covid, ele vai ficar em casa em observação, quarentena em casa, está resolvido. Mas o doente que interna, todos precisam. Na verdade, o doente que interna, ele tem critério de gravidade, seja pela apresentação clínica, por marcador de lesão miocárdica, obviamente por você ter comorbidade que associe risco para ele, e ele tem que ficar, então ele tem que fazer. Idealmente, esses doentes todos deveriam colher marcadores como BNP, troponina, dedímero e eletro. E, obviamente, eco para esses doentes é uma coisa que para a gente seria fundamental, né? A gente, como cardiologista, não tem como pensar diferente isso, até porque é a manifestação, mas tem maior correlação com mortalidade nesses doentes, e a gente precisa, obviamente, vigiar e saber se está indo tudo bem ou não. O eco, se o doente ainda por cima tiver elevação de marcador, o eco se torna uma coisa fundamental. Você precisa ter realmente noção se ele evoluiu com disfunção ventricular ou não, e como você tem esse ter o doente na mão até para poder tratar o doente daí para frente. E puxando o gancho do eco, um dos assistentes lá do Unicor, o Felipe, ele tem uma página, o Eco Descodificado, que é muito boa, bem didática, ele fala bastante conceitos, desde o básico até o avançado em eco. Então é bem interessante visitar a página dele. E um dos vídeos dele foi falando dos cuidados que a gente tem que ter com o eco, né? Para os pacientes com suspeita de Covid. Então, o que a gente tem que se atentar na hora de fazer um eco nesses pacientes, professor? Primeiro, acho que fazer o eco na suspeita de Covid, acho que para avisar bem quem vai fazer que é uma suspeita de Covid, acho que é a primeira coisa. Primeiro que senão, se você não fizer isso, o cara vai te matar depois e tem toda a razão, né? Mas acho que é importante, né? Primeiro, se o doente não é suspeito, não tem nenhum cuidado especial. Na verdade, só limpeza de mão mesmo e, obviamente, quem está fazendo usar máscara não tem nada específico. Mas quando o doente é suspeito, obviamente, você tem que proteger aparelho, tem que usar paramentação completa. Então, é como você entrar. Você entra em contato num quarto com o doente Covid, você tem que estar preparado, material higienizado, a cobertura completa dos EPIs com quem está entrando, inclusive N95, avental, obviamente completo mesmo, e tem que lembrar, o principal, higienizar o aparelho quando acabar, né? Que esse é um fator importante, porque senão você vai sair dali, obviamente você vai levar para outro.
tudo que você tiver de puder para descartar, tubo de gel, as coisas, descartar tudo. Você tem que jogar fora, não dá para você levar para outro doente também. Isso é importante também, né? É um detalhe mais técnico, obviamente, de quem faz o exame, mas é uma coisa importante que precisa ser feito, sem dúvida nenhuma. Uma coisa interessante também é que a sociedade da IDECO, eles até recomenda fazer a limpeza dentro da sala e fora da sala, duas limpezas. E fora da sala. Então, tem que ter muito cuidado. Lembra muito, se você for ler, Vinícius, lembra muito espaço do que a gente fala até pra gente de paramentação e desparamentação, né? Cada coisa que você faz é limpar tudo. Então a gente na paramentação, principalmente desparamentação, tira uma coisa, álcool gel, tira outra, álcool gel, tira outra, álcool gel. E o eco não é muito diferente não, você vai fazendo cada uma das coisas por etapa, higienizando tudo, limpando tudo, e é duro. E não dá para dizer que você não leva isso para outro doente, né? Porque é uma parte difícil, né? Mas é um momento que, obviamente, se você tem no seu hospital um aparelho para deixar para esses doentes, seria melhor. Ou se você trabalha, obviamente, num hospital que ele só vinculado ao Covid, como aconteceu agora com o HC, talvez você tenha menos problema com isso. Mas, se não, você tem que tomar realmente cuidado grande com essa questão de paramentação e desparamentação, porque senão você vai contaminar todo mundo. Isso é um fato, né? Tanto que na epidemia de ebola, a maioria das pessoas, os profissionais de saúde que se contaminavam, era no momento de desparamentação, né? Então a gente às vezes se preocupa em paramentar e proteger o equipamento, e na hora de tirar ou mudar para o paciente, esquece e aí alastra o vírus, né? Exato. E, agora vamos chegar ao ponto, acho que um dos pontos mais controversos da discussão aí, que o pessoal deve estar ansioso também, que é o manejo do infarto na suspeita de Covid-19, né? Então, chegou aquele, vamos para o mais controverso, chegou aquele paciente com infarto com supra, num serviço que tem hemodinâmica, e ele chega com 3 horas de dor, aí ele está na janela de trombólise. O que a gente tem que fazer? Então vamos lá. Isso aí, por que é controverso, né, que você chamou a atenção? Porque tanto a Sociedade Europeia quanto a Americana, eles soltaram uma recomendação que o ideal era que você fizesse, obviamente, trombólise dos doentes. Então, primeira opção, trombolizar e tentar evitar de levar o doente para uma angioplastia primária para não expor em risco a equipe da hemodinâmica, obviamente a sala, não contaminar o ambiente todo, né? Por que isso aconteceu? Da onde, obviamente, sai isso? Na verdade, se a gente olhar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, a distribuição que você tem de setores de hemodinâmica não é diferente do que o Brasil tem. Então, a gente tem mais ou menos 15% dos centros com hemodinâmica, 85% sem, né? Então, se você jogar isso num sistema que está colapsado, como aconteceu na Espanha, na França, na Itália, ou aconteceu, obviamente, nos Estados Unidos, como até mesmo Nova York, você trombolizar os doentes, teoricamente, é melhor. Né? Você tira a ideia de que, obviamente, você não vai ter para onde levar, você não tem ambulância, você não tem transporte, você não tem leito no hospital. Então, usa como primeira opção trombolizar esses pacientes. Tem uma lógica isso, não tenho dúvida nenhuma. A única questão é que, às vezes, você pode trabalhar num centro ou num local, numa região que não é essa a realidade. Quer dizer, eu posso ter centro de hemodinâmica disponível, eu posso ter sala específica de hemodinâmica disponível, eu posso, de repente, ter leito do hospital e leito de UTI disponível naquele momento, e até mesmo leitos não Covid ou UTIs não Covid específicas, e nesse contexto, talvez a situação mude um pouco. Tá? Então, a primeira coisa para pensar e para se ajustar é a pessoa tentar, obviamente, se ajustar à sua realidade. Acho que esse é o principal. Agora, se eu seguir recomendação do que fala a sociedade, a primeira coisa é a trombólise. Isso não tem a dúvida. Se eu tivesse dentro do INCOR, a minha recomendação seria a angioplastia primária. E, de novo, por quê? Porque a gente tem uma sala de hemodinâmica que ficou reservada para isso. Porque a gente tem como, por exemplo, desligar o ar-condicionado na hora de fazer o cateterismo para não gerar aerosol. Porque a gente tem equipe pronta, paramentação pronta, específica para esses doentes. E a gente conseguiria gerar esse fluxo COVID específico para não contaminar o ambiente, não contaminar as pessoas e poder tratar o doente da forma correta, né?
o que a sociedade, tanto europeia quanto americana, coloca. Então, trombolizar a primeira opção. Se você tiver alguma dúvida se o doente é Covid ou não, leva o doente para a tomografia o mais rápido possível e tenta esclarecer. Por quê? Porque nesse meio tempo, se não for Covid, de repente não abrir a coronária, você vai tranquilo para a hemodinâmica, já podendo fazer o cateterismo do doente e fazer a intervenção. Da outra forma, se for Covid, você vai para a hemodinâmica também, mas aí você vai preparado e dá tempo de você arrumar a sala e arrumar a equipe para isso. E independente de tudo que a gente está falando agora, uma das coisas que a própria recomendação do American College coloca é que se você, dependendo do seu serviço, avaliar a tua equipe multidisciplinar. Então, é o primeiro item que eles põem. Por quê? Porque é justamente o que eu estou te falando, quer dizer, ver a tua equipe, ver as pessoas que trabalham com você, ver o que você tem de estrutural e ver se de repente no teu hospital não é melhor levar o doente para a hemodinâmica do que trombólise. Uma coisa interessante, tudo que se discute, essa crítica toda e obviamente todo o conceito que fica disso, ele é importante no supra. No sem supra, isso cai absolutamente por terra. No sem supra, a recomendação é trata o doente medicamentoso, primeiro faz a tomo, se a tomo não tiver nada, você está liberado para estratificar, a tomo e o PCR, se ambos vierem normais, está liberado para estratificar, se tiver alguma coisa, tenta segurar em tratamento clínico, resolve todo o quadro do Covid e depois leva para o cateterismo. Então, aí não tem a pressa. Mas no supra é que vale toda a discussão. Eu ainda levanto até uma discussão a mais, né? Porque se eu pegar um doente extremamente crítico, Vinícius, que está na fase inflamatória final da doença, chocado, do ponto de vista hemodinâmico ruim, ventilando mal e com distúrbio de coagulação, e esse doente, e ainda mais pensando que a maioria dos que complicam são idosos, se eu suprar esse doente, eu quero ver quem vai ter realmente coragem de trombolizar um doente desse, né? O doente pode estar, às vezes, dialítico, disfunção renal grave, já teve algum sangramento, subcoagulação grave, plaquetopênico, tem 85 anos de idade, por exemplo. Eu quero ver quem tromboliza um doente desse, né, se ele soprar. Então, eu acho que você tem que ter estrutura montada para, nesses casos, obviamente, você furar o que a American Heart coloca, e você tem que ter o bom senso, tem que ter, obviamente, um peso importante. Acho que discutir em grupo é importante isso, definir, obviamente, como equipe, mas tem casos que a primeira opção vai ser angioplastia primária, sem dúvida nenhuma. E assim, eu gostei do que você falou, da gente adaptar a nossa realidade, porque nos Estados Unidos a realidade é outra, né? A gente não está ainda na realidade deles. Pelo menos aqui no Encore, a gente ainda não está no caos, né? Então, a gente tem a sala de hemodinâmica ainda reservada para a Covid. Então, lá, diferente dos Estados Unidos, que já está um caos e eles não têm mais leito, não tem mais sala de hemodinâmica, então eles acabam trombolizando, né? Esses pacientes. Então, acho que tem que considerar a realidade de onde a gente está, né? Para tomar esse tipo de decisão, né? Exato. Mas eu te falei, lá eles estão em colapso, entendeu? Então, o que você vê de recomendação tem a ver com o colapso na saúde pública deles, tanto na europeia quanto na americana, né? Mas não é a nossa realidade aqui ainda. Então, principalmente no meio particular ou em centros grandes. E por isso que aqui a gente ainda pode agir de uma forma diferente. E no mesmo documento que a AHA publicou, né, e a American College também, eles falaram dos cuidados que a gente tem que ter na sala de hemodinâmica, né? Então, você já falou a maioria, mas só queria acrescentar que tem que deixar o menor número de pessoas possível, né? Então, residente, interno, a gente tem que limitar, né? Então, deixar só a equipe necessária para fazer o procedimento, paramentação completa, terminal depois de cada procedimento. E o ideal seria sala com pressão negativa, que eu acho difícil ter, mas se não tiver, desligar o ar-condicionado, como você falou, né? Então, esses cuidados aí são essenciais para a gente fazer a gente não sabe de pressão negativa, acho que com hemodinâmica eu não conheço nenhuma, porque nunca ninguém se preparou para isso, né? Exato. E, senhor, em relação à parada cardiovascular, quais são as recomendações aí do ACLS para pacientes com suspeita ou casos confirmados aí de Covid?
Então, o Covid, ele também modificou a CLS e algumas coisas que a gente tinha muito clara, né, de ventilar o doente, não ter pressa para entubar, que normalmente a CLS fala, e no Covid é exatamente o oposto que é falado, né? Então, primeiro, algumas coisas que você comentou de hemodinâmica, que entra com a CLS. Na hora que eu vou reanimar um doente, é uma coisa importantíssima, deixar na sala só as pessoas que realmente são necessárias, quem não é necessário sai da sala, o mínimo de pessoas possível para reanimação. Segundo, qualquer pessoa que vai entrar na sala, imediatamente você avisar que é um caso de Covid para pessoas paramentar. Uma das coisas importantes que às vezes a pessoa quer salvar a vida, não se toque que sem você estar inteiramente paramentado não é para encostar no doente, né? Então, a segurança da equipe é muito mais importante. Lembra que o doente naquele momento ele está morto, mas você não, a equipe não. E você tem que preservar a equipe que está atendendo. Então, primeiro você se paramenta todo, depois você entra, obviamente, em atendimento. O que muda definitivamente do atendimento Covid para o atendimento comum? Principalmente o passo da intubação, né? Na hora que você vai preparar para intubar, primeiro evitar ficar ventilando o doente com ambu de maneira necessária. Você vai gerar aerosol, obviamente vai ser pior. Se você for ventilar com ambu, usar filtro, né? Isso é importante. Segundo, que se você realmente vai entubar, obviamente você usar filtro no tubo que você está colocando, ou campear o tubo, usar o cuff insuflado e botar a pessoa mais experiente para fazer a intubação, né? Se você tiver videolaringo, melhor ainda, porque aí você obviamente consegue guiar a intubação. Se você tiver equipe de anestesiologia disponível para fazer as intubações, como alguns hospitais estão fazendo, o INCOR mesmo fez, melhor ainda, porque você obviamente diminui a chance de erro e quanto menor a exposição você tiver, menor a chance de alguém se contaminar. E importante, se você está com a pessoa mais experiente, com tudo montado, com um dispositivo adequado para entubar e tem dificuldade, passar imediatamente para algum dispositivo supraglótico. Então, usa uma máscara laríngea, usa alguma outra coisa, garante a via aérea do doente, mas tenta não ficar manipulando a via aérea do doente por muito tempo. Para você, obviamente, garantir rápido e tirar o doente daquela condição, né? E uma das coisas que a American Heart comenta é da compressão agora, é se você tiver dispositivo de compressão automática, usar. Que é uma coisa que a gente não costuma ver muito, já tivemos isso à disposição antes, não mostrou um benefício grande na literatura, mas especificamente nesses casos eles pedem para usar, obviamente, porque você entraria com menos contato direto com o paciente. E uma coisa que eles falam também, que a gente não costuma fazer em pacientes com Covid, né, é ligar no ventilador durante a parada, né? Para evitar que o paciente fique aerosolizando com a bolsa da e ligar o mais rápido possível, exatamente. Porque geralmente a gente durante a o mais parada, rápido possível, exatamente. Né? Mas tem um jeito de fazer isso, né? Geralmente coloca no PCV, ainda no documento do AR você recomenda, né? Colocar no PCV, colocar a flexibilidade lá no alto, né? Colocar a frequência em 10, né? E aí você consegue ventilar o doente durante a parada. O ideal é regular volume. Regula volume controlado, sem ter assistido, coloca a PIP a 0 e deixa ventilando e, obviamente, você toca a parada e esquece. Literalmente é isso. E usar o videolaringo também, né? O senhor falou, né? Do videolaringo é bem importante. Também isso é ideal. Se você tiver disposição, no Lightscope, o videolaringo usar. E uma outra coisa que eles recomendam também, né? Na PCRS hospitalar, eles falam para tentar fazer hands-on, né? Não ficar tentando manipular a via aérea do doente, exceto se for criança, porque criança ainda tem essa prevalência alta aí de causas respiratórias para a parada, né? Mas eles falam até para considerar, né? Se for criança, você fazer o boca a boca, se for pessoas que moram no mesmo ambiente da criança, e essas pessoas, como já estavam em contato com a criança há bastante tempo, e elas vão socorrer, então não teria tanto problema elas entrarem em contato com a via aérea. Mas em adulto... O hands-on, Vinícius. Não, o hands-on já era uma coisa recomendada para qualquer parada há muito tempo, né? Já há muito tempo a American Heart deixou isso bem claro no BLS, que você não conhecer a pessoa, não saber se ela tem risco ou não de alguma coisa, não encostar em via aérea do doente no hospitalar. Nessa situação de Covid, praticamente mandatório, né? Não encostar mesmo em via aérea, só reanimar e acabou. Não tem nem dúvida disso. Beleza.
E agora também uma outra coisa um pouco controversa. Antes disso, professor, antes de falar da cloroquina, eu queria só trazer um dos colegas da residência, o Marcos, ele falou de um caso que chegou lá no COR, de um paciente jovem com dor torácica e ele tinha alguns fatores de risco cardiovascular, tá? Era obeso, hipertenso, diabético. Mas ele tinha lá pelos 30 e poucos anos e ele chegou com uma dor torácica com supradifuso, né? A gente tem que pensar em miocardite no contexto de Covid, com certeza. Só que um cara que tem fator de risco cardiovascular, valeria a pena a gente pensar em estratificar esse paciente, pelo menos pedir uma angiotoma de coronária? O que você faria nesse caso, assim? Paciente jovem com fator de risco cardiovascular que chega com supradifuso. Então, assim, doente jovem. Sim. Não, doente jovem com supradifuso, obviamente sem fator cardiovascular, tem risco cardiovascular, obviamente, associado, até pelo contrário, miocardite mesmo, né? Para esse doente, tem que fazer eco, sem dúvida. Se você tiver angiotoma à disposição ou ressonância, os dois ajudariam, tanto faz um ou outro, na verdade. Um seria para descartar a doença coronariana e o outro seria, obviamente, para você confirmar que aquilo é uma miopericardiite no paciente. Então, tanto para um lado quanto para o outro, isso daria certo, né? A questão que fica é você pegar um caso como esse, em que você tenha risco cardiovascular associado. Eu acho que se for realmente superdifuso, você fizer um eco do doente e não tiver nada segmentar, geralmente eles têm dor atípica, não é uma dor que chama tanta atenção para a coronária. Eu acho que vale a pena complementar, mas não invasivo. Faria, obviamente, uma angiotoma no doente, né? Aí como primeira opção. Mas também, não tem pressa para fazer isso. Acho que dá para a gente fazer isso com calma e dá para definir com calma a situação do doente e o diagnóstico. E, professor, e a questão da cloroquina? O Eduardo, né, lançou um podcast com o Fernando, que é um dos assistentes lá do PSM recentemente, discutindo o ensaio clínico randomizado lá não randomizado, né? Ensaio clínico não randomizado da Prevent, né? Sobre a cloroquina. E que é bem controverso, né? Só que a gente está vendo em algumas UTIs aqui em São Paulo, o pessoal utilizando e sem estar em protocolo de pesquisa, né? O que o senhor acha disso, assim, em relação à cloroquina? Então, a questão da cloroquina, Vinícius, primeiro, né? Evidência científica de que ela realmente funciona, a gente definitivamente ainda não tem, tá? Quando se soltou o estudo inicial, lá 40 e poucos doentes, mostrando que podia ter benefício, na verdade foi um benefício basicamente em carga viral. Você não tem desfecho clínico avaliado até hoje sobre isso daí. E as primeiras coisas que estão sendo desfecho clínico até são controversas em relação à cloroquina. Então, dizer que cloroquina funciona, que vai ser o salvador, eu não tenho como te falar isso. A verdade é que pode ser, pode não ser. Isso precisa de avaliação científica um pouco maior para a gente poder dar uma opinião, né? Então, não posso nem ser a favor, nem absolutamente ser contra. Aí você vê liberação de órgãos do governo dizendo que você pode usar se você quiser, mas, ao mesmo tempo, o posicionamento essa semana da Sociedade Americana dizendo que o ideal é usar em protocolos de pesquisa por enquanto e não ficar usando de rotina, né? Então, essa é realmente o posicionamento que, na minha opinião, seria o ideal. Então, usar em casos selecionados em que você está numa situação desesperadora, a critério do médico do paciente, pode ser considerado, está liberado para isso teoricamente, não usar de rotina em todos os pacientes e não ser o doente que compra o remédio e sai utilizando de maneira indiscriminada, porque o remédio tem efeito colateral, óbvio, e preferencialmente deixar para usar quando está em pesquisa clínica. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Estão, na verdade, sendo realizados vários estudos sobre cloroquina. Até semana retrasada, acho que tinha 60 e poucos, parece que semana passada já tinha 90 estudos cadastrados com cloroquina, azitromicina, em teste, né? No Brasil, o estudo principal que está sendo feito é o Coalizão. Quem está liderando é o pessoal do Einstein, do Sírio, do HCOR, BP e o BRICS-NET, na verdade. Eu sou um dos pesquisadores dentro do BP Mirante, também estou incluindo paciente, e a gente está randomizando os dois para o uso dos medicamentos, tanto a azitromicina quanto a hidroxicloroquina também.
Mas é um estudo, é o que eu falei, isso é um estudo clínico. Eu não sei se vai funcionar ou não, não sei se a gente vai mostrar algum benefício. Né? Tem que aguardar para a gente poder ter uma posição um pouco melhor. Né? Mas eu concordo. Usar dentro de um estudo faz sentido, né? Mas colocar já isso como um protocolo institucional para todos os pacientes que internam, eu acho que é um pouco precoce, né? A gente não tem essa resposta ainda, né? Não, não tem. E outra, tem risco, né? A situação principal associada à hidroxicloroquina é a questão do QT. Eu concordo que tem um monte de medicamentos que a gente usa na prática clínica, nunca se preocupou com o QT em relação a esses medicamentos, então também não é para ter um exagero de preocupação, mas quando você coloca hidroxicloroquina, mais medicamentos que o paciente já usava, mais azitromicina, é óbvio que você tem um risco aumentado de ter problema de QT sim. Tanto que o American College publicou semana passada uma recomendação específica para uso, não indicando usar os medicamentos, mas para quem está usando, como você guiar o QT dos pacientes. E ele separa duas situações absolutamente diferentes: o doente que vai para casa, o doente que fica internado, né? Isso é importante. O doente que fica internado, ele limita uma variação de QT até 500 milissegundos, na verdade, como sendo uma coisa que dá para assegurar desde que você possa monitorizar o doente, e não usar em pacientes que têm ou ectopia ventricular ou que têm QT longo congênito. E para ir para casa, o doente você vai tratar em casa, a QT maior que 480 milissegundos também não usar de jeito nenhum, não é para colocar. Então é isso que eles recomendam na prática. Agora tem que seguir o doente de perto, né? Uma vez que começou o medicamento, independente, como eu falei, de você ser a favor ou contra dar o remédio, isso é uma outra discussão. Pelo menos nas primeiras 48 horas ou a cada 48 horas está repetindo o alerta do doente para ver se faz alguma manifestação ou não. E esse valor do QT que o senhor falou é o QT corrigido, né? Só para falar para o pessoal um pouquinho, como que como que a gente calcula o QT, né? Tem uma maneira mais fácil, né? Que é aquela da gente ver o intervalo RR dividir no meio, né? Se tiver na segunda metade, né? Já indicaria que era um QT alargado, mas se tiver menos da metade, a gente tem que fazer outros métodos aí mais fidedignos, né? Como que a gente pode medir de uma maneira mais fácil, professor? Peraí que falhou, Vinícius, desculpa. Fala a sua pergunta final aí. Não, eu falei daquela maneira da gente medir o QT, avaliando o intervalo RR e dividindo ao meio, né? Se tivesse na segunda metade, já indicaria um QT longo. Mas se tivesse na primeira metade, a gente teria que utilizar outros métodos para avaliar o QT, né? Que métodos que a gente poderia utilizar, assim? Qual que você mais usa na prática? Fórmula. Na verdade, o mais usado é fórmula mesmo, né? A gente aplica a fórmula para calcular. E pelo menos é o mais fidedigno para a gente. Independente de você ter, obviamente, a porção do QT que altera ou não, obviamente o que acontece com o doente, a gente coloca em fórmula para poder calcular. Uma coisa importante, normalmente os elétricos marcam QT e QT corrigido em cima. A gente não, para essa situação específica, a gente não costuma confiar nesse valor. Então a gente recalcula realmente para ver se aquele é o QT do paciente ou não. Tá? Tá. Lembra que a fórmula basicamente corrige o RR pela frequência. E você falou das contraindicações, né, da gente não entrar com a cloroquina, tem que tomar cuidado com o QT. E a Azitro também pode alargar o QT. Só que a Azitro, a gente acaba, o Eduardo pode falar melhor disso, que a gente acaba entrando mais para os pacientes que internam, mas não pela indicação COVID, né? Esses pacientes que chegam com quadro respiratório acabam ficando com Azitro por conta para cobrir também pneumonia, né? Quer dizer, eles acabam já ficando com ácido, todos os pacientes que chegam com suspeita de Covid também, né? Então tem que ter realmente esse cuidado com o QT, né? A gente entra com CF ácido no pronto-socorro, no HC. Não é evidente que tem infecção secundária, tratando para todo mundo. Mais ou menos 20 a 25% só tem infecção secundária, mas não tem como saber, então a gente acaba dando. Tem guideline, recomendação entrar se tiver séptico, mas também às vezes não tem como saber. Então a gente acaba entrando com CF ácido e realmente na minha prática no HC eu tenho visto muito QT longo, assim, 540, 560, coisa que eu não via antes. Não sei se é um viés que a gente está fazendo mais eletro, mas realmente
paciente que está com hidroxiácido, eu tenho notado que telômero. Com certeza. E Perfeito. professor, e por fim da terapia ainda, o que a gente tem aí sobre os anticoagulantes? Putz, aí você me pega, hein? O anticoagulante, na verdade, a gente sabe muito pouco ainda, né? Sabe muito pouco, né? Se a gente já sabe pouco dos outros, o anticoagulante é muito menos, na verdade, de informação. O que a gente começa a ter? Essa questão da fase 3, né? Dessa terceira fase que a gente tem dos doentes com muita inflamação. E, obviamente, uma CIVD disseminada, você começa a ter microtrombose periférica em vários órgãos, na verdade. Esse é um achado que tem começado a se observar. O pessoal aí mesmo do grupo do HC, a própria Onara, o pessoal da Pneumo, começou a notar microtrombose nos pacientes também. E aí uma das coisas que talvez faça o doente tanto ventilar mal, quanto obviamente ele ter um déficit de perfusão orgânica importante na fase final da doença, seja justamente o fato dele fazer essas microtromboses periféricas. E o que o pessoal tem testado agora é tentar, obviamente, anticoagular os doentes ou manter heparina nos doentes para tentar reduzir a chance desse doente fazer trombose e talvez melhorar a evolução do doente na fase mais grave que ele tem, né? Aí, existem agora, pelo menos alguns protocolos estão começando a entrar de tentar avaliar pelo dedímero mesmo, que a gente já tinha comentado antes, dedímero alto, talvez anticoagular esse doente pleno, e ver como fica a evolução. Tudo isso que eu estou falando, isso é muito inicial, na verdade, dado clínico formal para isso, a gente não tem indicação formal de seguir um determinado protocolo ali em tratamento, por enquanto não existe, né? Mas é uma luz aí a mais, quer dizer, o doente está em fase grave, o doente está evoluindo mal, ventilando mal, tem um dedímero alto, talvez a anticoagulação traga benefício para ele, mas a gente ainda não sabe se isso realmente é real ou não. Que aquele estudo, né, que saiu, o principal foi com dose profilática, né? E esses doentes que acabam tendo em UTI, eles acabam ganhando a profilaxia de qualquer maneira, né? Essa que fica a dúvida, né? Será que esses doentes, sendo Covid ou não Covid, já não precisariam de heparina de qualquer maneira? Então, essa que fica a questão, né? Eu acho que não, eu pelo menos não vi nenhum estudo que tenha usando dose plena de heparina, né, para Covid, né? Talvez seja algo a se fazer ainda, né? O que eles estão começando a testar agora, Vinícius, na verdade, tem linhas diferentes testando, né? Tem um estudo que testou com dose profilática, concordo, e aí eu penso mesmo que você, quer dizer, dose profilática, teoricamente, todo doente precisaria usar se você está num quadro séptico, não teria nenhuma dúvida disso, então isso aí seria usado mesmo. Mas tem linhas agora tentando testar a dose intermediária. O que seria intermediário? Pega um cara de 60, 80 quilos e dá 40 de 12 em 12 de Clexane, por exemplo. Essa é uma dose intermediária. Tem estudo testando isso e tem estudo testando dose plena mesmo, né? Para ver tanto segurança, obviamente, quanto o benefício de você deixar o doente anticoagulado na fase aguda do Covid. Mas é o que eu te falei, a gente só vai saber o quanto isso aí vale a pena ou não e o quanto traz benefício ou tem segurança daqui a algum tempo. Por enquanto, não tem dado nenhum formal sobre a indicação. Legal. Então tá bom, professor. Acho que foi uma discussão excelente, a gente aprendeu bastante aí, acho que foi bem produtivo aí para todo mundo. E eu queria agradecer aí o seu convite, tá? As perguntas, pessoal, se vocês puderem deixar depois para a gente no direct, a gente responde com calma todas as perguntas, tá bom? Mais para ultrapassar da hora aí também. E que a gente faça outras lives dessa aí, professor. Muito obrigado, Leo. Obrigado.